não é o foco em aplicar alguma metodologia específica para problemas, digamos, problemas práticos, problemas que você teria no mercado de trabalho. Mas a ideia aqui é fazer uma aplicação um pouco mais científica, no sentido de, mais didática até na verdade, no sentido de demonstrar efeitos e como que você pode usar recursos computacionais para simular isso. Bom, primeiro, um pouquinho então sobre quem sou eu, porque basicamente é um químico num evento de programação falando sobre pandemia, uma coisa um tanto quanto esdrúxula, mas vamos lá. Antes de fazer química, eu fiz técnico em informática, fiz paralelo ao meu ensino médio. Esse técnico em informática, na verdade, porque na época eu pretendia trabalhar com design de jogos, acabou que eu acabei mudando de ideia, eu sempre gostei muito de ciência, e durante o ensino médio eu acabei decidindo fazer química. Então fiz a graduação em química, aqui na UFSCar mesmo, depois fiz mestrado e doutorado também aqui na UFSCar, na área de físico-química, e pós-doc na USP, e depois, em 2022, fui contratado como professor aqui no Departamento de Química, onde sigo exercendo esse cargo. E essa palestra o tema dessa palestra acabou meio que surgindo em aulas de uma disciplina que eu ministro, que é a disciplina de cinética química, que basicamente é uma disciplina onde a gente estuda a velocidade de reações químicas. E uma das ideias é, se esses mesmos modelos que a gente usa em cinética química e as mesmas ferramentas numéricas que a gente pode usar para resolver isso, se poderia ser aplicado em casos mais sofisticados, por exemplo, de uma pandemia. Então, um pouco sobre o que eu faço de pesquisa de verdade, que não é isso. Eu trabalho com simulações de dinâmica molecular, que são basicamente simulações onde nós simulamos o comportamento das moléculas em tempo real. Então, nós temos como que os sistemas moleculares evoluem ao longo do tempo. Isso é utilizado no meu grupo, alguns projetos em andamento aqui, para estudar, por exemplo, solvatação e agregação de nanopartículas. Esse é um projeto que eu mesmo estou lidando. Também para trabalhar com agregação e potencial elétrico de surfactantes, que é a Rafaela que está conduzindo esse projeto. Interação de medicamentos com membranas biológicas, que é o projeto da Letícia. E, mais recentemente, transições de fase em cristais líquidos, que é o projeto da Lívia. Então, aqui são alguns projetos que a gente trabalha, coisas muito interessantes, mas não vou falar sobre nada disso hoje, tá? Então, o que a gente vai falar vai ser sobre a questão da pandemia. Antes disso, eu também tenho um blog sobre química computacional. Quem tiver um pouco mais de interesse em saber um pouco mais sobre essas metodologias, por exemplo, de dinâmica molecular, tem coisas aqui no meu blog, tanto alguns tutoriais, quanto alguns exemplos de aplicação, algumas curiosidades. Então, quem tiver interesse, está lá. Ele está bem desatualizado, na verdade, tá? Ultimamente não tenho tido muito tempo para mexer nele. Então, a última atualização aqui foi do começo do ano, mas enfim. Pretendo voltar a atualizar ele com mais frequência algum dia. E qual que é a motivação, então, do que eu vou apresentar aqui hoje? Bom, durante a pandemia de Covid, a gente via o tempo todo na televisão, internet, todos os lugares, gráficos desse tipo, que mostravam a evolução do número de casos durante a pandemia, a evolução do número de mortos. E a gente tinha perfis aqui que são perfis interessantes. Se a gente pegar aqui é o acumulado de mortes, aqui é a quantidade de mortes, acho que por semana ou por dia, não sei. E aqui o que a gente tem? A gente nota que no começo você tinha uma evolução bem lenta, de repente começa a dar uma evolução mais rápida, depois ela fica lenta de novo, começa a ter um perfil quase linear. E a ideia, e também se você olhar para o número de casos, você também tem alguns perfis interessantes. Ele começa aqui a crescer, de repente dá uma disparada, depois para de crescer, começa a cair, depois tem uma outra onda, volta a crescer, volta a cair. E fazendo exemplos de reações químicas que a gente chama de reações oscilantes, surgiu a ideia de tentar usar modelos parecidos para tentar descrever então a evolução de uma pandemia. A ideia aqui não era fazer um modelo preditivo, que chegasse em uma estimativa real. Na verdade, a ideia aqui era fazer um modelo didático, algo que você poderia brincar com diferentes efeitos e ver como que esses efeitos afetariam o seu resultado final, a mortalidade da sua pandemia ou a taxa de propagação dela. Então, antes de falar sobre isso, ou seja, a pergunta era se era possível construir um modelo simples, baseado em equações de cinética química, para descrever aspectos essenciais de uma pandemia, e esse modelo, então, seria resolvido numericamente, que é aí que entra a parte de programação. Aí que entra o programa em Python, que seria a resolução numérica desse modelo, então. Então, primeiro, já que a gente vai falar de cinética química, falar um pouco, na verdade bem pouquinho mesmo, sobre cinética química. Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade com qual as reações se processam, a velocidade que o reagente se converte em produto, a taxa que você consegue obter de algum determinado produto em um determinado processo. E uma das coisas fundamentais que a gente tem na cinética química são as chamadas leis de velocidade, que elas são reações empíricas, ou seja, no contexto de reações químicas, elas vêm de resultados experimentais, que mostram como que a velocidade de uma reação química depende das concentrações de reagentes. Essas leis de velocidade, para uma reação do tipo A mais B dando P, que você teria dois reagentes A e B dando um produto P, elas têm formas, normalmente, desse tipo,
onde a sua velocidade da reação é igual a uma constante de proporcionalidade, que a gente vai chamar esse K de constante de velocidade. Essa constante não depende das concentrações. E você tem uma dependência em relação às concentrações dos reagentes elevados a determinados expoentes, onde esses expoentes é o que a gente chama de ordem de reação. Então, ou seja, a lei da velocidade, ela diz o quanto que se você muda a concentração de alguma espécie, o quanto que a velocidade da reação vai mudar. Basicamente é isso que ela vai dar para a gente. Já dando spoiler, quando a gente fala de pandemia, o que vai ser nossos reagentes, por exemplo, vai ser número de pessoas saudáveis, número de pessoas infectadas e coisas desse tipo. Então, para a gente saber, agora, isso dá como que a velocidade varia. Só que se a gente não quer saber a velocidade, mas a gente quer realmente saber o número, a gente quer saber quanto de produto a gente vai obter em um determinado tempo, ou qual a concentração de reagente que vai sobrar após um certo tempo, a gente precisa integrar as leis de velocidade. Isso é bem similar para quem viu física a nível de graduação, quem viu um pouquinho de cálculo, já viu a ideia de velocidade que você tem em física. Se você quer saber, se você tem uma equação que descreve a velocidade de um corpo, e você quer saber a posição dele após um certo tempo, você pega a sua equação que dá a velocidade, faz a integral dessa equação, e a integral dessa equação te dá como que a posição varia ao redor do tempo. Tá? Sim, quem não viu isso, fica tranquilo, dá para entender isso mesmo sem ter entendido, mesmo sem nunca ter visto uma integral na vida. Tá? Vai aparecer uma integral aqui, mas eu prometo que é só uma. Tá? Então, um caso simples primeiro, aí que vai aparecer uma integral, que são as reações de primeira ordem. Então, seria uma reação de só um reagente sendo convertido em um determinado produto, uma espécie sendo convertida em outra. É o caso mais simples que a gente tem. Nesse caso, a lei de velocidade é simplesmente a constante velocidade vezes a concentração daquilo. Então, ela só depende do quanto que você tem daquele seu único reagente e é uma dependência linear. Então, notem assim, que conforme esse reagente, a concentração dele diminui, a velocidade diminui também. Quando você tem muito dele, a reação é rápida. Quando você tem pouco, a reação vai ficando mais devagar. Então, ou seja, ela não é constante, ela corresponde à taxa de variação de A com o tempo t. Matematicamente, a gente pode colocar isso como sendo uma derivada, então, onde a velocidade é menos a derivada no tempo, ou seja, a taxa de variação no tempo dessa concentração de reagente. Aqui aparece sinal negativo porque A é o reagente, então a concentração dele diminui e a gente quer que a velocidade seja positiva. Como essa derivada é negativa, a gente coloca esse menos simplesmente para a velocidade ser um valor positivo. E isso também é igual à taxa de formação de produto dessa reação, que é o dp/dt. Se a gente substitui essa velocidade na lei de velocidade lá em cima, o que a gente vai ter aqui é que menos dA/dt é igual a Ka. Isso é uma equação diferencial. Então, para resolver essa equação diferencial agora, nós podemos resolver ela de um modo relativamente simples, fazendo uma separação de variáveis, onde a gente pode, basicamente, se um matemático me ver falando isso, ele vai me bater, mas você pode passar o dt aqui multiplicando e essa concentração de A dividindo. Tá? Espero que não tenha nenhum matemático na plateia. Enfim, na verdade eu sei que tem uma, mas enfim. Então, ou seja, você pode fazer essa operação, você pode passar multiplicando e dividindo, e aí você vai ter que dA dividido por A igual a menos K dt. E agora, como aqui desse lado você só tem variáveis que dependem da concentração de A e desse lado você só tem tempo, você pode integrar dos dois lados. Então, se você integra dos dois lados, você vai integrar isso de um intervalo que vai do seu tempo inicial, 0, até o seu tempo final, t, e nisso a concentração de A vai variar da concentração inicial, que é um valor que, em princípio, você sabe, porque você, em princípio, que montou o sistema e colocou o quanto de A você queria lá, ou pelo menos mediu isso, e você vai obter depois, no final, a sua concentração nesse mesmo tempo t, que é o seu tempo de interesse. Se você pega uma tabela de integrais, você vê que a integral de 1 sobre x dx é logaritmo de x, ln de x. Como eu disse, essa é a única integral que a gente vai usar aqui hoje, tá? Então, por favor, não saiam correndo ainda. E se você aplica isso, você tem que a resposta aqui, então. Integral de dt é simplesmente t, k é uma constante, então aqui fica menos kt, e aqui logaritmo da concentração no tempo a dividido pela concentração inicial. Isso aqui você pode fazer exponencial dos dois lados para se livrar desse logaritmo, e você acaba chegando aqui que a concentração de A no tempo t ela é igual à concentração no tempo inicial vezes uma exponencial de menos kt. Então, você tem que a concentração cai exponencialmente. Isso significa que ela cai muito rápido no começo, porque como a sua concentração é alta, então a sua velocidade é alta, e à medida que o tempo vai passando, a sua reação vai ficando cada vez mais lenta. Isso é um dos perfis mais comuns que a gente tem quando a gente fala de reações químicas. Reações que são rápidas no começo e que vão ficando mais lentas à medida que o tempo passa. Mas, na simulação da pandemia, a gente tem um comportamento que é o oposto disso, que a gente já vai chegar lá. Mas primeiro, então, como que a gente pode resolver casos mais complicados do que esse? Esse é um caso que a gente resolve lápis e papel. Mas agora, se você tem casos envolvendo muitas reações,
reações consecutivas particularmente, eles podem ser muito complicados de resolver analiticamente, lápis e papel, ou até mesmo impossíveis sem pelo menos fazer aproximações. Então, uma alternativa consiste no uso de métodos numéricos. Nesse caso, eu vou usar o mais simples deles, que é o método de Euler. E esses métodos podem ser facilmente implementados em um programa, como vocês vão ver. Então, o método de Euler, a ideia é você fazer uma resolução numérica de equações diferenciais ou de sistemas de equações diferenciais. Então, se a gente pegar a ideia dele, é basicamente, nesse contexto, é considerar que as velocidades se mantêm constantes por um intervalo de tempo ΔT, que seja um intervalo de tempo suficientemente pequeno. Na prática, essas velocidades nunca vão ser constantes, tá? Elas estão mudando ao longo do tempo, porque se você muda a concentração, você muda a velocidade. Só que se você pegar um intervalo de tempo tão pequeno, essa concentração quase não mudou e você pode considerar que naquele instante de tempo a sua velocidade foi constante. Então essa é a aproximação que é feita. Isso aqui vai ser tão melhor quanto mais pequeno, quanto menor for o seu ΔT. E aí o exemplo, para trabalhar com um exemplo antes de entrar no caso mais complicado da pandemia, a gente tem um caso de reações consecutivas, do tipo A mais B dando C, e depois esse produto C de uma reação ele é reagente na outra, então ele forma D. Então você tem duas reações, sendo que a segunda depende da primeira. Aí você consegue escrever as leis de velocidade para cada uma delas. A sua primeira, por exemplo, você pode ter que V é igual a K, concentração de A, concentração de B. Então a sua primeira reação depende dos dois reagentes que você tem aqui, A e B. Já a sua segunda depende só de C. E as constantes aqui de velocidade são, em princípio, diferentes para elas. Como que a gente vai resolver isso, então? Bom, aqui já mostrando como que é feita uma implementação disso em um programa em Python. Primeiro, você tem que definir suas variáveis iniciais. O que você tem? Você tem que definir, primeiro, o quanto que você tem no instante inicial de cada espécie. Para, a partir dessa condição inicial, você prever o quanto vai ter em tempos futuros. Então, ou seja, primeiro você tem que definir as concentrações iniciais e você também tem que especificar os valores dessas constantes de velocidade e o passo de integração, que é intrínseco do método, esse dt. Então, basicamente, você tem que começar definindo um monte de variáveis. Aqui, no caso, eu estou definindo os valores das concentrações de A e B, colocando elas como 1 e 1,5. C e D, como são produtos de reações, então eu estou começando com nada deles. Então, inicialmente, você só misturou A e B, então você não tem nada dos produtos, por enquanto, no seu instante inicial igual a 0. As constantes de velocidade, para esse exemplo, escolhi uma como sendo 1, a outra 0,5. E o passo de integração, estou usando ele como 0,01 aqui. Os programas que eu colocar aqui, depois eles vão estar disponíveis online também, tá? Mas, enfim. Esse passo de integração, como eu disse, ele tem que ser suficientemente pequeno para ser válido de que as concentrações variam muito pouco entre um passo e outro. Então, uma boa prática seria você testar isso, você testar valores diferentes de dt e ver até que ponto o seu resultado não depende mais disso. Um dt muito grande leva a resultados bem esdrúxulos. Você começa a ter flutuações bem esquisitas nos seus resultados, de repente até problemas de convergência numérica mesmo. Depois que você definiu as suas condições, as suas variáveis iniciais, você vai calcular as velocidades em cada instante de tempo usando aquelas leis de velocidade, que é o que estava no slide anterior, só colocando de novo aqui. Uma vez feito isso, você vai então calcular a taxa de variação de cada concentração em cada instante de tempo, que é o que está dado aqui. Então você tem que dA dt ela é igual a menos V1. Por quê? A é consumido na primeira reação. Então, quanto mais rápida ela for, mais rápido A vai ser consumido. Então, ela é igual a menos V1. B também, a derivada em B também é igual a menos V1. Em C, agora o C ele é formado na primeira etapa, então é V1 positivo, porque a primeira reação está formando C, só que é menos V2, porque a segunda reação está consumindo C. Então, por isso, V1 menos V2. E o D, a primeira reação não afeta diretamente D, então o V1 não aparece, e ele é formado pela segunda. Então aqui aparece V2 com sinal positivo. Isso, quando você implementa no programa, é basicamente isso. Você define um número máximo de passos, que vai definir o quão longe você vai no seu cálculo. Depois você cria um loop aqui dentro. Dentro desse loop, você vai calcular as velocidades, que é essa etapa 2. Então, basicamente, aplicando aquelas leis de velocidade aqui, K1 vezes concentração de A vezes concentração de B, K2 vezes concentração de C. E, então, você vai atualizar essas concentrações. Então, a concentração de A, você vai somar em cada passo, menos V1 vezes ΔT. Para B, concentração de B é a mesma coisa. Para de C, você vai fazer V1 menos V2, que é o tanto que ele varia,
vezes ΔT e para descer V2 vezes ΔT. E depois você soma também ΔT no seu tempo para atualizar o valor de tempo. E, claro, soma mais um no seu contador de passos para ir para o passo seguinte. Você poderia fazer o loop diretamente usando o tempo ao invés de número de passos também. Então, ok, aqui está o programa completo. Então, ou seja, o programa para simular esse caso de reações consecutivas, que é um problema muito complicado de ser resolvido lápis e papel, você escreve um programa tão curto que dá para colocar um print dele inteiro aqui. Inclusive, boa parte aqui, na verdade, são só coisas para plotar o gráfico. Tá? Então, metade disso aqui é para plotar o gráfico e não para realmente fazer as contas. E aqui está o gráfico dessas variações. A gente tem que, no começo, as concentrações de A e B, elas já começam altas e vão caindo, uma queda praticamente exponencial delas. A concentração de C, ela começa crescendo, porque no começo a primeira reação é a única que ocorre, enquanto você não tem C, e você tem muito A e B. Quando a concentração de A e B começa a cair, a primeira vai ficando mais lenta, e a segunda, que é a que consome C, vai ficando mais rápida, porque você está aumentando a concentração de C. Então, o resultado é que a concentração de C passa por um máximo e depois vai caindo. E conforme ela cai, a concentração de D, que é o seu produto final aqui, vai aumentando. Então, ok, tudo tranquilo com relação a isso. Isso aqui é basicamente o que a gente vai aplicar em termos de método para simular a pandemia. Então, ok, então vamos chegar agora na simulação da pandemia propriamente dita. Então, a gente vai considerar que cada etapa envolvida na propagação de uma pandemia, e a gente vai ter ao todo 7 etapas aqui, elas que seriam, por exemplo, a transmissão do vírus, o agravamento da doença, a internação, morte, perda de imunidade. Todas essas etapas que eu vou considerar, a gente vai trabalhar elas como sendo uma reação química. A ideia é basicamente essa, e a gente vai escrever uma lei de velocidade para aquela reação química, para dar essas taxas de variação. Então, através... numa reação química a gente fala de concentrações de reagentes, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas normalmente concentrações em química a gente fala mol por litro, por exemplo. Você está falando de pandemia, não faz muito sentido você falar em mol por litro de pessoa, mas você pode fazer uma analogia disso, um análogo para pensar em cinética de uma pandemia seria você pensar em densidade populacional, habitante por quilômetro quadrado, por exemplo. Tá? Então, isso seria uma unidade de concentração para quando você está falando aqui da propagação da pandemia, você poderia pensar em habitantes por quilômetro quadrado. Porque não só habitantes, porque a densidade é importante. Tá? Se você tem uma população você pode ter uma população de 1 milhão de pessoas, mas numa área muito grande, essas pessoas dificilmente vão se encontrar, então dificilmente vão propagar a doença uma para outra. Agora, se está 1 milhão de pessoas em uma área muito pequena, pense numa cidade igual São Paulo, por exemplo, então essas pessoas vão se encontrar com frequência e a taxa de transmissão é alta. Então isso é importante. O que importa não é o número de pessoas infectadas, mas sim a densidade de pessoas infectadas, o número de pessoas dividido pela área, no caso. E aqui a gente vai fazer algumas aproximações. Então, a gente vai considerar que a população é homogênea. Então, isso é uma aproximação do modelo. A gente considera que a população está distribuída igualmente em torno do território, que não é o caso. E nós vamos considerar também que todas as pessoas são igualmente suscetíveis ao vírus e que as constantes de velocidade realmente são constantes, que elas não variam, o que também não é verdade, porque mudanças no comportamento da população ou mudanças também de mutação do vírus acabariam afetando valores dessas constantes de velocidade. Tá? Mas a gente não vai considerar isso nesse modelo. E, como eu disse, a ideia é ser um modelo didático e não realmente algo para ser usado para prever o comportamento real da pandemia. Mas então, vamos ver as etapas que a gente tem aqui. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui com essas 7 variáveis. A é o número de pessoas saudáveis e sem imunidade. Isso inclui todo mundo que nunca teve contato com o vírus. Tá? Então, isso seria o seu A. O seu C são as pessoas saudáveis e com imunidade. C vai ser particularmente aquelas pessoas que contraíram a doença, se curaram e elas estão com o sistema imunológico agora, que elas não vão pegar aquela doença novamente. Tá? I é o número de pessoas infectadas, o número de pessoas que estão carregando o vírus e podem infectar outras pessoas. G são os pacientes em estado grave. Eu vou considerar aqui como sendo um paciente em estado grave aquele paciente que, se ele não tiver atendimento médico, ele vai morrer. Então, é aquele cara que, no caso, pensando na Covid, é o cara que vai precisar ser entubado, que vai precisar de uma ventilação hospitalar. Então, o cara que, se não tiver um leito de hospital para atender ele, esse cara vai morrer. Então, é esse que eu estou considerando como sendo o G, que seria o paciente em estado grave. O M será o número de mortos pela doença. O L é o número de leitos disponíveis para internação, que vai ser outra variável bem importante aqui. E GL é o paciente que está internado, ou seja, aquele paciente que está em estado grave, mas conseguiu um leito de internação.
E quais são as etapas que a gente vai ter aqui? A primeira etapa é a transmissão da doença. A transmissão da doença corresponde a uma pessoa saudável, mas sem imunidade, encontrando uma pessoa infectada. Quando essa pessoa saudável encontra a pessoa infectada, você passa a ter 2 pessoas infectadas, que ela passa o vírus para ela, mas ela não deixou de estar infectada porque passou o vírus. Tá? Então você tem que A mais I acaba dando 2I nessa primeira etapa, que é o que está representado ali em cima e nesse esquema. E essa velocidade aqui vai depender da concentração, da densidade de pessoas infectadas, mas também da densidade de pessoas saudáveis. Depende do produto das 2 coisas. A pessoa infectada, uma vez que ela se infectou, pode acontecer 2 coisas com ela nesse modelo. Ou ela se cura sozinha, que é o processo aqui que está definido como 1. Então, ou seja, você pode ter I indo para C, e isso só vai depender da quantidade de pessoas infectadas também. Ou a pessoa pode se agravar. Ela pode desenvolver um caso grave da doença, que é o caso 2. Estou considerando aqui que a pessoa não pode morrer instantaneamente. Tá? Ela primeiro fica grave e depois ela morre. Tá? Então o I não pode morrer instantaneamente. Tá? Que é o que normalmente ocorre. Normalmente a pessoa fica em estado grave primeiro e depois vem a óbito, e não... Então, ou seja, então a gente tem essa etapa onde I pode ir para G. Então, notem que a gente tem aqui constantes de velocidade diferentes, K1 e K2. Dependendo de qual deles é maior e qual é menor, você está dizendo quão letal é a sua doença aí. Porque se K1 é muito maior do que K2, então a maior parte das pessoas se curam e uma pequena porcentagem desenvolve caso grave, o que felizmente foi o caso da Covid, porque senão o desastre teria sido muito maior. A maior parte das pessoas que contraíram Covid acabam se curando mesmo sem precisar de atendimento. O paciente em estado grave, então, se ele não tiver nenhum tipo de atendimento, ele vai morrer. Então, o modelo aqui supõe que, por hipótese, o que está em estado grave, ele vai morrer se não tiver atendimento. Então, você teria esse quarto processo, que depende da concentração de pessoas em estado grave. Se ele tiver leito disponível, então ele pode ser internado, que é esse outro processo, onde aí G mais L forma um paciente internado, que é o GL, no caso. Então, ou seja, então essa lei de velocidade depende de 2 coisas. Depende agora do número de estado grave e também do número de leitos disponíveis para receber as pessoas. A pessoa em estado grave, ela pode se curar. Se ela se curar, ela libera o leito de UTI que ela estava ocupando. Então, esse leito pode agora ser ocupado por outra pessoa. Mas também pode acontecer da pessoa que está internada e a óbito mesmo tendo atendimento médico, que seria esse outro processo. Então, de novo, a razão entre K5 e K6 determina a chance da pessoa internada se salvar. Tá? Então, são variáveis que você poderia alterar aqui no modelo. E, por fim, tem uma última etapa, que é a possibilidade de perder a imunidade. E essa aqui vai ser importante para ter múltiplas ondas de pandemia. Essa perda de imunidade pode ser ou por causa do organismo da própria pessoa, do sistema imunológico dela, ou o que é mais comum, mutações no vírus. Então aqui você pode ter um processo de perda de imunidade, onde essa pessoa C que tinha imunidade pode voltar a ser um A. E voltando a ser um A, ele pode voltar nesse ciclo aqui e contrair a doença de novo. Então, ok. E aí, igual no outro caso, a gente vai começar definindo as variáveis iniciais. Como são muitas aqui, eu defini elas como lista, mas a ideia era a mesma do caso anterior, simplesmente definindo a quantidade inicial de cada coisa. Então aqui você começa tendo uma densidade muito alta de pessoas saudáveis e, em princípio, muito baixa de infectados. Só que não pode ser 0, tá? Se você não tem nenhum infectado, então nada vai acontecer. Então você precisa ter pelo menos alguma quantidade de infectados no começo, mesmo que muito pequena. Como que surgiram esses infectados? Não sei, mas você precisa ter alguma quantidade de infectados, tá? E aqui, e também o número de leitos, também você começa com alguma quantidade, que seria a fração de leitos que aquele país, estado, cidade dispõe para cada habitante dele. E aí você também define o passo de integração, inicia o tempo inicial como 0 e define um número de passos que você vai fazer no seu modelo. E as leis de velocidade, então eu defino uma função agora que vai calcular todas aquelas leis de velocidade que estavam no estado anterior. Então essas mesmas leis que estavam aqui simplesmente estou implementando elas, fazendo o produto agora dos respectivos termos nessas listas. Diga. Como é que foi definida as constantes? O microfone? Tá saindo? Desculpa para ele perguntar, tá, tudo bem. Esqueci. Como foram definidas as constantes? Olha, como eu disse, né, você poderia, em princípio, tentar fitar dados, só que, no caso, a ideia era só ter um modelo didático, para, na verdade, ir brincando com isso e variando essas coisas e ver como é que variam. Então, na prática, o que eu fiz foi testando. Eu fui testando e fui vendo como que isso afetava o comportamento para escolher uns valores que seriam interessantes. Mas você pode, em princípio, pegar dados reais, densidade populacional, número de leitos de UTI que você teria, na verdade, uma densidade de leitos, e tentar depois fazer um ajuste para reproduzir o comportamento de uma pandemia em alguma região, um país, um
continente, o que seja. Mas, no caso, como eu disse, a ideia aqui era ser um modelo mais didático, então eu não me preocupei muito, eu fui meio que chutando os valores dessas constantes. Foi bom que você falou isso, eu ia falar isso, eu acabei esquecendo. E aqui entra na parte dos cálculos propriamente dito. Então, esse loop aqui é o loop que realmente vai fazer as contas em torno do processo. Então, o que a gente tem? A gente tem aquela função que estava no slide anterior, que vai calcular as velocidades com base nas concentrações. Uma vez calculadas as velocidades, a gente vai usar esses valores de velocidade todos para atualizar cada concentração. E a lógica é a mesma daquela reação em 2 etapas que eu mostrei, só que aqui você tem bem mais etapas. Então, se você pensar, por exemplo, no de infectados, que é o C1, o número de infectados aqui, o número de infectados ele aumenta na etapa 0, que é a etapa de transmissão da doença, mas ele diminui tanto na etapa 1 quanto na etapa 2. Então, por isso você tem V0 positivo, menos V1, menos V2. Então, olhando para cada coisa que você tem aqui, quais etapas aumentam e quais diminuem aquela concentração, você sabe, então, o que tem que ter sinal positivo, o que tem que ter sinal negativo aí, faz todas essas velocidades multiplicadas por dt, e você tem o quanto que a concentração variou naquele instante de tempo, ΔT, que tem que ser um instante de tempo suficientemente pequeno para que essas variações sejam pequenas também. Se essas variações forem grandes, você já está introduzindo um erro numérico grande no seu cálculo. Tá? Então, ok. Então, você tem essa batelada de coisas. Isso aqui, na verdade, é o coração do programa para fazer isso. Então, isso é o coração do método de Euler para você resolver sistemas de equações. Na verdade, o que está aqui, basicamente, já é toda a parte de metodologia. O resto são funções para plotar gráfico, coisas do tipo. Então, aqui mostrando agora os resultados que a gente tem, a gente vai ligar as etapas, então, uma a uma, para ver quais são os efeitos delas sobre o seu resultado. Então, se a gente só tem a primeira etapa, só tem a transmissão, a pessoa fica doente, mas não acontece mais nada depois. Ela não se cura e nem morre também. Tá? Então, é um vírus que não está fazendo nada, ele só está lá. Então, esse caso já é um caso interessante, porque esse processo é um processo bem diferente da maior parte das reações químicas, que, como eu disse, vão se tornando mais lentas à medida que o tempo passa. Por quê? Nesse caso, a reação ela gera mais do próprio reagente, pensando assim. Então, uma pessoa infecta a outra e essas duas pessoas agora podem infectar mais pessoas. Então, você tem o que a gente chama em química de processo autocatalítico. O próprio processo vai se acelerando com o tempo. Ele vai se acelerando até o ponto onde você tem mais infectados do que pessoas saudáveis. Aí ele começa a frear. Então, o que você observa aqui, se você pega a curva de infectados, que é a curva laranja, ela começa praticamente zero. Esse gráfico aqui é só um zoom nesse aqui, tá? Pegando aqui em valores baixos, que vai ser importante mais para frente. Então, aqui, ele começa, praticamente você não vê nada aqui durante um tempo, você tem um aumento muito pequeno do número de infectados e, de repente, esse aumento dispara. É igual aquilo que a gente viu em notícias no começo da pandemia. Uma semana, de repente, confirmou um caso, na segunda semana confirmou um segundo, na outra semana já confirmou mais 3, de repente confirmou mais 100, de repente você já está falando de milhares de casos. Então é isso aqui que você tem. Então você tem um crescimento que é um crescimento estupidamente rápido do número de infectados quando você tem isso. Mas é claro, esses infectados tem que acontecer alguma coisa com eles. Então, se eles podem se curar, você já vê que essa curva não cresce tanto mais, porque parte das pessoas estão contraindo o vírus, mas estão se curando também. Então, isso retarda a velocidade de transmissão da doença. E aqui a gente tem a curva de curados e a curva de pessoas saudáveis. E o curado, por enquanto, ele não pode contrair a doença de novo. Depois a gente vai falar da perda de imunidade ainda. Você pode ter também a possibilidade de agravamento da doença, que é agora o I indo para G. Então, ou seja, então agora, além dele poder se curar, que é a curva verde, você pode também gerar casos graves, que é a curva vermelha. Esse daqui, se você não tiver atendimento nenhum, ele vai falecer. Então, você tem agora ligando aqui. Quando eu falo ligar, em termos do programa, é você colocar os valores dessa constante de velocidade. Se você deixar ela zero, significa que está desligada, ela não ocorre. Tá? Então, quando eu desligo a etapa, é só colocar zero no valor da constante de velocidade dela. Tá? Então, ligando é você colocar os valores igual que os valores estavam no slide anterior. Então, se você tem agora essa etapa de morte, você começa a gerar essa curva roxa, que são os pacientes que morreram. Se você coloca agora a possibilidade deles serem tratados gerando GL, aí agora tem que ver aqui no zoom, tá? Essa curva aqui. O número de leitos, que até então era uma linha horizontal, agora ele começa aqui praticamente sem variação, de repente o número de leitos começa a cair drasticamente, o número de leitos ocupados. Porque quando o número de casos, que é a curva laranja, começa a crescer muito rápido, o número de casos graves também vai crescer muito rápido, e aí você vai ter uma queda muito rápida do número de leitos disponíveis. Então você vai ter um problema para o seu sistema de saúde aqui. E aí as pessoas internadas depois podem acontecer duas coisas com elas. Ou elas podem ir a óbito, ou
elas podem ser curadas. Então, você tem aqui que você tem durante um pico da pandemia, durante esse pico que a gente observa aqui no número de casos, você tem uma saturação do seu sistema de saúde, você acaba com seus leitos de UTI. Então, a partir do momento que você acaba com o número de leitos, você começa a disparar o número de pacientes graves que não têm tratamento, e com isso, quando você satura o seu número de leitos, o seu número de mortos começa a crescer muito. Então, o número de mortos crescia muito baixo até então. Quando você satura o sistema de saúde, o número de mortos começa a crescer muito rápido. Então, que é o que está mostrando aqui nesse slide. Então, aqui você tem o colapso do sistema de saúde, quando acabaram seus leitos de internação. E aí, o número de mortos começa a disparar. E a mortalidade que teve aqui no final disso foi 1,36%, que é uma mortalidade estupidamente alta. Se você está falando no Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, você está falando de quase 3 milhões de mortos nisso aqui, tá? Então, ou seja, um cenário bem catastrófico, na verdade, dessa simulação. Mas, se você pensar, agora a gente pode pensar em fatores, então, que diminuam isso, fatores que tentem evitar esse colapso do sistema de saúde. Alguém teria alguma ideia de alguma coisa que poderia ser feita para você tentar evitar isso? Diga. Peraí, passar o microfone para ele? Se você isolar as pessoas, talvez você diminua o fator de contaminação, a velocidade disso. Isso é uma possibilidade. Alguém tem alguma outra sugestão? Alguma outra variável aí que possa influenciar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Isso que você falou pode ser uma boa. Mas tem uma outra que se falava muito no começo da pandemia, que era a questão de controle de fronteiras, para você evitar que pessoas infectadas cheguem no seu país. O que é uma situação bem razoável. Você fecha as fronteiras para países que têm um alto grau de contaminação, você diminui a quantidade de infectados, isso parece que vai ajudar. Será que ajuda mesmo? Então vamos ver. A gente tem aquele valor de I que eu usei inicialmente, então desse lado sempre vai estar aquele gráfico igual vocês viram no slide anterior, com aquelas variáveis, e que eu estou mudando uma delas, então estou dividindo essa concentração em infectados por 1000. Então, ou seja, você tem só 1 milésimo do que você tinha inicialmente de infectados dentro do seu país. Vamos ver o quanto que isso ajuda ou não. Então, o resultado disso está aqui. A mortalidade foi exatamente a mesma. Então, você alterar o número de infectados no começo da pandemia não muda nada. Não muda em nada, por quê? Porque você diminui o número de infectados inicial, só que esse número de infectados vai crescer rapidamente a partir de um certo ponto. Então, eventualmente, ele vai chegar naquele mesmo valor e, a partir daí, a pandemia vai se completar exatamente do mesmo jeito. Isso significa que é inútil diminuir o número inicial? Não. Mas é inútil se você só fizer isso. Se você achar que isso resolve o problema, é inútil. Por quê? A única coisa que isso faz é deslocar isso aqui no tempo. Então, demorou mais para acontecer o colapso do sistema de saúde, demorou mais para acontecer a subida de mortes, mas quando começou, aconteceu do mesmo jeito. Então, esse efeito aqui só seria importante se você aproveitar esse tempo extra para fazer outras coisas. Como, por exemplo, aumentar o número de leitos de internação. Se você aumenta o número de leitos de internação, e eu estou chutando alto, que eu estou dizendo que você dobrou o número de leitos de internação. Imagina o que seria um país dobrar o número de leitos hospitalares no meio de uma pandemia. Um esforço praticamente heróico. Mas vamos ver o quanto que isso resolve a situação. Se você aumenta o número de leitos, que é a curva marrom aqui que começava em meio, agora ela está começando em 1 aqui. E nota como que mudou. Você ainda teve, em algum ponto, colapso do sistema de saúde. Mas esse colapso agora durou um intervalo de tempo bem menor do que durava antes. E mesmo nesse colapso, você está atendendo o dobro de pessoas. Então, a curva de casos graves não internados, que é a curva vermelha, que no outro que ele está estourando a escala, aqui ela ficou bem menor. E aí, o número de mortes, então, agora foi bem menor. Olha a curva roxa, onde ela está aqui e onde estava no outro. Nesse caso, a mortalidade, que era de 1,36, caiu para 0,25. Então, você dobrar o número de leitos faz um efeito grande. E agora vamos para a sugestão dele, então, que é a sugestão de você evitar o contato entre as pessoas de modo a você reduzir a taxa de transmissão, que seria o nosso terceiro. Então, aqui, reduzir a taxa de transmissão agora não é mudar uma concentração inicial, mas é sim mudar esse K0, a constante de velocidade em si. Porque se as pessoas estão saindo menos de casa, mesmo sendo a mesma quantidade de pessoas, elas vão se encontrar menos. Se elas usarem máscara, também a chance delas passarem o vírus uma para outra diminui. Então, você vai diminuir esse valor de K0. E aqui eu estou sendo pessimista. Eu estou dizendo que a gente vai só alterar ele para 3/4 do valor inicial. Então, vamos diminuir só em 25%. Olha, do número inicial de infectados, eu coloquei 1000 vezes lá e não deu nada. O número de leitos eu dobrei e deu um efeito interessante. Esse aqui agora eu estou mudando só 25%. E vamos ver o efeito que isso dá. Então, aqui nós temos esse gráfico agora. O que mudou? Nesse caso, o seu sistema de saúde não colapsou mais.
Então aqui a gente tem, claro, uma ocupação grande de leitos, mas olha, ainda tem leitos disponíveis. E aí a curva de mortes e a curva de casos graves não internados, você praticamente não vê ela. Então, ou seja, então você diminuir a taxa de transmissão acaba sendo a medida mais eficiente. É claro, na prática tudo isso tem um custo econômico, social, mas acaba sendo a medida mais eficiente que você tem. E aqui a mortalidade, para ter ideia, 0,02. E agora, vamos colocar então mais um efeito, que seria o caso da perda de imunidade. O que acontece agora é essas pessoas poderem ter reinfecção, por exemplo, porque teve uma mutação do vírus ou porque o próprio sistema imunológico, depois de um certo tempo, perde os anticorpos. Esse caso aqui é o mesmo caso que a gente tinha antes, tá? Aqui eu estou sempre partindo do mesmo caso, sem mexer as taxas e as concentrações iniciais, que dá essa mortalidade de 1,36. E se a gente começa a ter a perda de imunidade, colocando esse K7, que é a constante velocidade da perda de imunidade, como um valor bem baixo, 0,001, o que acontece? No começo aqui é praticamente a mesma coisa que a gente tinha antes, tá? Aqui está o resultado anterior e o comecinho aqui praticamente não muda. Mas depois que você saturou essa pandemia, o número de infectados não chega aí a 0. Ele pode ficar muito baixo, mas ele não é 0. Ainda tem pessoas circulando com o vírus por aí em qualquer um dos casos, tá? Então o que você começa a ter? Você tem um número de pessoas aqui com imunidade, que é a curva verde, mas ela começa a cair porque essas pessoas estão perdendo imunidade, começa a crescer o número de pessoas suscetíveis ao vírus. E como você ainda tem alguns infectados circulando, quando essa concentração de pessoas, a densidade de pessoas suscetíveis ao vírus se torna alta de novo, você pode ter um novo pico de infecção. É o que aparece aqui na curva laranja. Então, já vou dar um zoom aqui, mas notem aqui que já aparece aqui uma segunda onda da pandemia nesse caso. E dando um zoom aqui, o que a gente pode notar é que a segunda onda aqui foi menos severa do que a primeira, mas ela ocorre. E como ocorre uma segunda onda, dá uma pequena acréscimo lá no número de mortes nessa situação. E aí você tem uma mortalidade que foi um pouco maior do que no caso anterior, por causa dessa reinfecção, dessa perda de imunidade mesmo que lenta. E se a perda de imunidade for mais rápida agora? Então, colocando ela 5 vezes maior. Aí a gente já começa a ter múltiplas ondas da pandemia. E a gente começa a notar um perfil de oscilação que é mais interessante do que no caso anterior. Dando zoom aqui, o que a gente pode notar? A gente tem várias ondas e as ondas futuras começam a acontecer antes da anterior ter acabado. Você vai tendo uma sobreposição entre elas. E, a longo prazo, esse sistema entra, de certo modo, em equilíbrio, onde o número de infectados, o número de pessoas imunes e o número de pessoas sem imunidade acaba ficando praticamente constante. Então, você vai tendo uma população que vai conviver constantemente com o vírus, nesse caso. A taxa de mortalidade é baixa, mas, detalhe, ela vai crescendo continuamente. Então, se você for propagando isso ao longo do tempo, quanto mais tempo você deixa rolar isso, se você agora deixar rolar o dobro do tempo, sua mortalidade, que antes era que deu aqui 1,63, ela subiu para 1,73. Então, ou seja, conforme o tempo vai passando, mesmo que numa taxa pequena, a doença segue matando mais pessoas. Então, você tem esse efeito aqui. Notem esse caso aqui, que a taxa de perda de imunidade era bem baixa, que mudou só de 1,41 para 1,42. Então, mudou pouco. Mas se a taxa de perda de imunidade é alta, não significa que você começa a ter uma mortalidade meio que constante. Não tão alta quanto no começo da pandemia, mas uma mortalidade que vai seguindo ao longo do tempo. E, por fim, a última etapa que tem aqui é a vacinação, que é, então, você ganhar imunidade sem ter tido contato com a doença. Então, aqui eu estou colocando agora, tinha essa etapa que era de perda de imunidade, vamos colocar a etapa contrária, que é a do ganho de imunidade, que era um K8, que estava lá no começo, o vetor, na verdade, tinha 9 coisas, apesar de que eu só coloquei 8 etapas no começo, porque tem essa aqui que eu coloquei depois, que é a vacinação. Então, colocando K8, que é a taxa de ganho de imunidade, que vai depender do quão rápido você imuniza a sua população, como sendo o dobro da de perda, o que você vai ter agora, só que eu vou colocar que a vacinação ela começa a partir de um certo tempo. Isso é basicamente, naquele código lá, colocar uma condicional desse tipo, onde o K8, que começou sendo 0, sem vacinação, você vai colocar ele agora uma taxa de imunização que você definiu, que no caso é esse valor de K8 que está aqui agora. Então, ou seja, basicamente é mostrando onde que você coloca, só coloca um if a mais dentro do seu código para, a partir desse tempo, você ter esse processo ligado, e aqui estão os resultados. Então, ou seja, sem vacinação, era aquele caso que a gente tinha aqui com a perda de imunidade alta, mas sem vacinação, você tinha 1,73 de mortalidade. Aqui, começando a vacinação em tempo t igual a 1000, então, ou seja, a partir daqui você vê que você tem uma mudança repentina no perfil das suas curvas. Aqui você começa a vacinação, então o número de
infectados acaba caindo drasticamente a partir do momento que você começou a vacinação. Então, ao invés dele ficar constante num valor alto, igual está aqui, ele vai ficar constante, só que num valor bem baixo, que quase não dá para você ver. E a partir daqui, a sua mortalidade praticamente se estabiliza, você não tem mais mortos. Após isso. E aqui é a mesma coisa, só que começando a vacinação ainda mais cedo, então no tempo 5.000. Então aqui um dia começar essa terceira onda, você já está vacinando, ela começou, mas foi bem fraca, e depois disso você não teve mais ondas de propagação. Bom, então chegando às conclusões, o método de Euler então, ele é um método numérico que é facilmente implementado num programa, e você pode usar isso para resolver sistemas de equações diferenciais, como as envolvidas em cinética química, e você pode usar esses mesmos modelos para pensar em problemas relativamente complicados, como a propagação de pandemia. E uma vez que você tem... Então, ou seja, se você tem um problema complicado, o que você pode fazer é tentar destrinchar esse problema em etapas mais simples. E essas etapas mais simples, então você pode tentar modelar cada uma delas com uma equação. Se você não consegue resolver lápis e papel, você pode usar um método numérico, por exemplo, o método de Euler, para resolver essas etapas. E tem métodos mais sofisticados, como o Range-Kutta e tal, mas para ficar mais didático, eu mantive nesse mais simples. E é isso, agradeço a todos pela atenção. Eu vou colocar os programas ainda no meu blog, que está falando que já estão, mas não estão ainda. Tá? Talvez... Eu pretendo colocar hoje à noite ainda, espero que dê tempo. Qualquer coisa, podem me escrever. Obrigado a todos, obrigado pela organização do evento. E é isso. Sobrou tempo para alguma pergunta, se alguém tiver? Tem tempo para algumas perguntas, na verdade. Ninguém tiver pergunta, eu posso falar mais coisa aqui, mas enfim. Não, brincadeira, não tem mais nada para falar, não. Só sobre a parte da vacinação, então as pessoas que estavam saudáveis, elas também podiam ganhar imunidade nesse caso? Isso. Legal. No caso da vacinação, né, como você coloca aqui essas equações, né, que você tem aqui, do início da vacinação, então você tem que qualquer pessoa do tipo A, que é a pessoa sem imunidade, não importa se ela teve contato ou não com o vírus, ela pode ganhar imunidade diretamente através da vacinação, sem ter que passar por aquele ciclo de ser infectado, tá? Então, essa é a grande vantagem, né? Na verdade, se você tivesse a vacinação logo no começo, você praticamente não ia ter mortalidade. Legal. Só mais uma outra coisinha. Você chegou a fazer uma comparação, tipo, do melhor dos casos, tipo, fazendo todas as políticas e do pior dos casos, tipo, sem... Olha, é uma boa. Nada? Não cheguei a dar, não deu tempo de fazer isso, não com esses números, pelo menos. Eu tinha feito isso em aula, mas eu reescrevi esse programa depois para cá, então com esses números que eu coloquei, eu não cheguei a testar ainda. Mas sim, eu acho que é interessante. Eu acho que o caso de colocar todas as melhores, você vai praticamente zerar, porque lembra que só diminuindo a taxa de transmissão já chegou em 0,02. Se você diminuísse ainda mais a taxa de transmissão, você praticamente zerava, assim, dentro da precisão numérica sua. Então, sim, daria para... Mas seria interessante fazer isso. Agora, simular o pior dos casos, acho que seria bem interessante, né? Falar assim, jogar todas as constantes de transmissão, tudo para cima. O programa vai estar lá, então quem quiser brincar com isso, pode brincar depois e ver se você consegue matar 100% da população ou alguma coisa assim. É parecido com, eu não sei se você conhece um joguinho que chama Plague Inc., que é justamente você fazer isso. Eu não cheguei a ver qual é o lado científico dele, no que ele se baseia, mas imagino que devem ser modelos talvez parecidos com isso. Beleza, obrigado. Nada. Só para confirmar mesmo, então cada ação que teve eram ações isoladas. Então, tipo, isso. O gráfico que você mostrou de fechamento de fronteiras era só fechamento de fronteiras. Aí, isso. Máscaras e distanciamentos era só distanciamento. É. E aí cada um deles, tipo... Aí vem minha curiosidade mesmo de, tipo, somar um ou outro. Quer brincar com variáveis, né, no caso. Isso foi basicamente a pergunta dele, achei né, legal. também. Sim, dá para fazer isso. O que eu falei, eu não cheguei a fazer com esses dados aqui. Eu cheguei a fazer umas brincadeiras do tipo, eu estava buscando um conjunto de dados legal para mostrar, mas com esse conjunto aqui eu não cheguei a fazer isso, até porque senão acho que eu ia estourar o tempo da apresentação também, mostrar efeitos combinados. Mas o programa vai estar disponível, tá? Eu prometo, se não hoje, amanhã, algum dia desses aí vai estar disponível. E aí dá para vocês baixarem e brincar com isso. E como eu falei, esse tipo de modelo, vocês forem ver, eu acho que em termos de programação, que eu mostrei aqui é o mais simples possível. Foi só loop e conta simples. Eu nem usei nenhuma... As únicas bibliotecas que eu usei foi o Matplotlib para plotar os gráficos. Tá? Fora isso, não usei nenhuma outra biblioteca específica. Eu até dei um import num Py, só que eu nem acabei nem usando ele, enfim. E qual que foi a motivação inicial? Tipo, você estava numa aula e queria mostrar...
Foi em aula mesmo, que eu dou essa disciplina de cinética química, onde eu mostro um pouco dos métodos numéricos para os alunos, para eles conseguirem resolver casos igual aquele de reação consecutiva. Tem um caso que é um pouquinho mais complicado que aquele, que é de reações oscilantes, que você tem reações que, normalmente você precisa ter 3 reações pelo menos acopladas, eles têm um perfil que uma concentração de alguma espécie cresce e diminui. E olhando para esses perfis, eu falei, nossa, isso aqui lembra bastante o perfil que a gente vê na pandemia. E aí eu pensei em usar também a pandemia como um exemplo e fui pensando quais etapas que você precisaria ter para descrever uma pandemia. Quando você coloca a perda de imunidade, você começa a ter aquelas oscilações, né? As oscilações não necessariamente são só por causa da perda de imunidade, tá? Você pode ter um comportamento, na verdade, acho que principalmente no começo, foi mais por um fator social, da questão de quando o caso está muito alto, as pessoas se isolam, então isso faz com que a taxa de transmissão caia e o número de infectados cai. Quando a taxa de infectados e o número de mortos volta a ficar alta, as pessoas voltam a se isolar. Então, você tem esse balanço. Quando flexibiliza, sobe os casos, quando volta a restringir, cai, e aí cai de novo, você volta a flexibilizar. Então, eu acho que boa parte das ondas foi mais por causa disso do que por um fator biológico, como está aqui. Mas eu não cheguei a implementar isso no modelo. Daria até para pensar perspectivas futuras aí. Você chegou a pegar métricas reais de mortalidade assim, e comparar, colocar umas constantes para ver se conseguia aproximar dos números reais que deu e ver Eu queria fazer isso, só que não deu tempo. Até porque, como eu falei, não é exatamente com isso que eu trabalho. Isso aqui foi meio que uma coisinha que eu achei, vai ser legal mostrar em aula. Então não foi algo que eu investi tanto tempo assim. Mas seria legal fazer isso. Eu penso eventualmente em trabalhar com isso mais a sério e tentar ajustar alguns dados. Deve ser interessante conseguir fazer isso, pegar uns dados reais e ver o quanto que ajusta. Mas assim, é que já existem modelos epidemiológicos bem mais complexos que esse, que o pessoal usa mesmo para tentar prever comportamento de pandemia. Eu não sou especialista em epidemiologia, mas com certeza existem modelos mais sofisticados. É que a ideia aqui era manter as coisas simples. Só que seria legal, de repente, tentar ver o quanto que esse modelo simples conseguiria, pelo menos até algum certo ponto, refletir algum dado real. Oi, boa tarde. Obrigado pela palestra. Ainda sobre esse assunto dos dados mais reais, eu consegui entender o conceito das constantes, mas não ficou claro para mim, assim, abstraindo para a realidade, por exemplo, do Covid. Cada K, ele é um valor, por exemplo, K0 seria a quantidade de pessoas saudáveis por quilômetro quadrado. Aí já o K1 seria quanto uma pessoa infectada transmite para uma pessoa não infectada. Cada constante é uma abstração diferente. Tipo assim... As constantes, na verdade, que são fatores de proporcionalidade, pensando assim. Então, o que você tem? Por exemplo, pega primeiro que é a taxa de transmissão. Ela é proporcional ao número de pessoas que está infectada e ao número de pessoas saudáveis. O K é essa constante de proporcionalidade, basicamente. Então, o K não depende nem do número de pessoas saudáveis, nem do número de pessoas infectadas. Mas o K, você pode pensar assim, ele poderia depender, por exemplo, de qual que é o seu vírus. Se é um vírus que transmite fácil, por exemplo, um resfriado teria um K absurdamente alto, porque o resfriado é facilmente transmitido de uma pessoa para outra. Já um vírus que não é tão facilmente transmitido, você pega, por exemplo, uma DST, por exemplo. A DST não é só uma pessoa passar perto da outra que vai pegar. Então, aí seria um K bem menor. Então, deu para entender? Então, seria meio que a facilidade com que aquele processo ocorre, mantidas constantes as concentrações de infectado e saudável, ou mantido constante. Deu para esclarecer um pouquinho? Então, ou seja, esse K, na verdade, seria um parâmetro, em princípio, empírico. Se você fosse ajustar os dados, você teria que ajustar também esses Ks, dados os valores de concentração. E é igual para reações químicas. Reações químicas também, esse K, em geral, é um valor que você mede velocidades experimentalmente em diferentes concentrações e vê depois qual que é o fator de proporcionalidade que você precisa para bater a velocidade com aquela lei de velocidade. É um fator definido empiricamente, em princípio, é igual um fator de proporção. Você sabe que alguma coisa dobra, por exemplo, quando você sabe assim, se eu dobrar a quantidade de comida que eu dou para o gado, dobra a produção de leite, sei lá. Mas qual que é o fator de proporcionalidade aí vai depender de ter algum valor para você poder, que você conhece, para você definir qual que é esse valor de proporcionalidade. Tá? Estamos rápido aqui, né? Opa. Okay. Sobre o L, o leito, quando você vai do estado grave para o GL, você consome o leito
Depois você libera ele se tiver um óbito ou uma cura. Isso. Como no código que é feita essa liberação e o consumo e a liberação do L? Tá, imagina assim, que vamos pensar no caso prático da Covid. O leito seria, por exemplo, um aparelho para entubar a pessoa. Então você está usando aquele aparelho, aquele leito, aquela cama no hospital para entubar um paciente. Se esse paciente se curou e recebeu alta, ou se ele faleceu, aquele leito, aquela cama, toda aquela estrutura passa a ser liberada. Então aquele L pode entrar depois para outro paciente. Então isso é como ocorre fisicamente, digamos assim. Em termos do modelo, o que ocorre é que aparece o L aqui como produto, digamos. Então, ou seja, então essas reações, onde o 6 e o 5, elas acabam então gerando L. Então o L ele é consumido na etapa 4 e ele é liberado nas etapas 5 e 6. Que onde está aqui as equações do modelo, que é esse eixo de velocidade, tá, aqui essa parte. O L é o C5 aqui. Então você vê que aparece o menos V4, ou seja, ele é consumido quando ocorre essa etapa, e ele é liberado quando ocorre a 6 e a 5. Então, ou seja, quando você tem muitos pacientes em estado grave e muitos leitos, você vai internar esses pacientes, então você vai consumir esses leitos. A partir do momento que você zerou o número de leitos, você não tem como internar mais gente, então fica constante. Quando esses pacientes começam a morrer ou serem curados, em princípio você quer que aconteça a cura e não a morte. Isso vai depender dos valores das constantes de proporcionalidade que você coloca, de novo. Mas aí, então, ou seja, a partir do momento que o paciente é curado ou morre, então você libera esse leito, então aparece aqui como positivo. E aí o GL, o GL é o oposto. Então vê que o GL ele sobe na 4 e diminui na 5 e na 6. Então, de novo, tem um esquema desses, você vê para onde a seta está apontando é que aquilo tem que ser positivo naquela etapa. Da onde ela está saindo, aquilo tem que ser negativo, porque está diminuindo. Beleza, valeu. Tá. Então, dá mais tempo de perguntas. Ok. Bom, o endereço do meu blog está aqui, se alguém quiser acessar depois. Eu falei, pretendo colocar isso hoje à noite pode ser tipo 2 da manhã de amanhã, tá? Ainda conta como hoje à noite. Ok, tá aqui. Opa, não, aí. Beleza, isso aí. Aí tem um brindezinho. Obrigado. A tirar foto? Tirar foto? Legal.